Começa mais um Ultra Discos. História, música, bate-papo. Brasil afora, o que mudou, o que está e o que é novo. Ultra Disco. Salve, salve! Começando mais um Ultra Discos Rádio Pirata em podcast. Eu sou Fernando Lima. Estou aqui como sempre com meu parceiro Michel Matos. E aí eu já começo te perguntando, Michel. Imagina você num lugar, não tem nada, um lamaçal, junto com 200 mil pessoas, não tem água, não tem banheiro, não tem comida, cocô, não tem saneamento básico, mas no palco os grandes clássicos do rock and roll tocando. Pera, já sei o que você tá falando. Os festivais do Brasil no começo dos anos 90? Poderia ser, eu acho que é um pouquinho menos estruturado, mas eu tô falando de Woodstock. Se te propusessem isso, Michel, vamos pra um lugar desse jeito, ver um show, você topava? Então, Fê, eu acho que tudo depende muito da idade. Eu acho que se fosse a gente com 20 anos, alguém passa assim, eu tô com o carro, vamos? Aí não importava, sem tomar banho. Hoje eu acho meio difícil. Apesar de gostar muito de festival, acho meio difícil ir pro lugar, você não tem banheiro, você não tem onde comer, você não tem onde estacionar. Acredito também que o Woodstock, o som deve ter sido horrível também, o som transmitido pro público, porque era um palco pequeno, era um palco para 10 mil pessoas, não 300 mil pessoas, mas quem estava lá conta a história, então muitas vezes o festival não tem que ser bom para virar histórico. É isso aí, então hoje a gente vai falar sobre festivais. Acho que o Woodstock é o primeiro grande festival que entra para a história, que tem repercussão, a gente estava até pesquisando, tem um outro em 67, o Mount 10, se não me engano, que parece que oficialmente é o primeiro festival de rock, mas ele é ainda tímido e tal. Mas sem dúvida o que entra para a história como precursor de uma era, né? Principalmente pro rock and roll e pro que veio depois e pro que veio a ser os grandes shows, né? De rock and roll é o Woodstock, né, Michel? O Woodstock, ele criou uma regra. Ele criou com aquele pré-festival, onde tem a divulgação, quem são as bandas, vender ingresso, e criou o pós-festival, que foi toda aquela história por trás, livros, o próprio disco ao vivo, que acabou criando aquela imagem que o Woodstock tudo foi perfeito, e não foi, na verdade. O Woodstock era um festival, como eu falei, para um determinado número de pessoas, acabou virando para 300 mil, a maioria não pagou, os produtores tiveram série de prejuízos, poderia sim ter acontecido um problema enorme lá, um desastre. Nós podemos também falar do Festival Altamont, depois, que é um outro festival também. Foi no mesmo ano o Altamont? Eu acho que foi 60. O Woodstock 68, se eu não estiver enganado, Altamont 69. Nós vamos dar uma checadinha enquanto vamos falando. Mas voltando para o Woodstock, ele criou esse lado, criou o lado marketing do negócio. A partir desse festival, os produtores também começam a dar uma olhada melhor em ganhar dinheiro com festivais ou shows, porque antigamente era muito focado no disco. Então a partir desse momento começa aquelas negociações, você não negocia mais com a banda. Geralmente a banda, quando escutava, vai ter um festival tal, em prol de tal coisa, isso aí na década de 60 nos Estados Unidos, muitas vezes a própria banda ligava para o promotor e falou: eu quero que minha banda toque aí. Sim. A partir do Woodstock começou a mudar, o Woodstock muda esse conceito. Tô vendo aqui, o Altamont é em 69 também, mas no finalzinho do ano, em dezembro. E é legal você falar isso das bandas quererem tocar nos festivais. Recentemente teve esse filme do Queen, que como filme é bem mais ou menos, né? Mas é legal quem gosta de rock, gosta de música, ter essas histórias ilustradas no filme é sempre interessante de ver. E tem o Live Aid, né? Que foi também um dos grandes festivais dos anos 80 e tal. Não lembro se 80 ou 90, depois a gente vê de novo aqui. Mas o Queen foi convidado e aí pelo que conta na história do filme, o Freddie Mercury estava meio brigado com os caras do Queen, não sei o quê. E o filme inclusive começa com a cena do Queen entrando no Live Aid e o Queen não iria tocar, mas o Freddie Mercury não sabia que eles tinham sido convidados pro Live Aid. E aí ele descobre que houve esse convite, descobre que eles tinham recusado
e já tinha sido divulgado todo o casting do festival sem o Queen, e ele bate o pé que ele quer, porque que ele quer ajudar essa causa, né, em prol das vítimas do HIV e tal, e ele se prontifica a tocar, e aí eles entram com banda surpresa, ninguém sabia que o Queen ia tocar, e eles entram, né. O Live Aid, como você falou, foi um festival beneficente, um festival para ajudar as pessoas, um festival ali com um propósito por trás. Fernando, você sabia que a maioria das bandas que tocaram no Live Aid estavam com problemas de relacionamento? O Sabá voltou a tocar com o Ozzy, eles não se conversavam. Foi apenas um show. O Pink Floyd tocou também, acabou, todo mundo foi embora e falou, eu não sabia agora do Queen. Então, apesar de ser um festival para ajudar, quem era portador de HIV na época, nos anos 80, foi muito forte, foi também um festival da briga, né? Foi um festival do eu te odeio. Mas legal isso também em prol de uma causa nobre, eu te odeio, te suporto para poder fazer essa ajuda, né? E enfim, eu não sei como foi, as outras bandas foram todas gratuitamente, mas o Queen conta que ele foi também sem receber nada e tal, né? Mas voltando à história dos festivais, a gente tem o grande marco internacional, né? O grande marco dos festivais pelo mundo, que é o Woodstock, e aqui no Brasil a gente tem um marco que não é exatamente o primeiro grande festival, mas é também o festival, mas apesar disso é um festival que também é o que alavanca uma nova forma de se fazer show, de fazer música aqui no Brasil, de se vender música, que é o Rock in Rio de 85, né? O primeiro Rock in Rio clássico. E você tem alguma história desse Rock in Rio, Michel, que você saiba aí que... Depois do tempo você vai entendendo um pouquinho a importância do Rock in Rio. Eu divido Brasil entre o antes e depois do Rock in Rio. Porque até então você tiveram alguns poucos shows no Brasil. Você tem o Queen, você tem o Kiss, você tem o Police, que parece Police, que era uma banda nova, tocou. Geralmente no Brasil, até a década de 90, eram bandas com uma certa rodagem de estrada que vinha tocar no Brasil. Não era o novinho, não era aquele negócio um recém-lançado do forno. Geralmente eram bandas que já tinham saturado mercados europeus e mercado americano e acabavam pegando essa rota, Brasil, América do Sul, Índia, África, para tocar. E um cara teve a ideia, que é o Roberto Medina, resolveu fazer, parece também uma série de erros também, era um negócio totalmente hoje pensando, totalmente louco, né, Fê? O Erasmo Carlos toca na noite do metal, né? Não, e no metal assim, uma banda... Teve algumas bandas, eu não vou lembrar o nome delas, mas assim, por exemplo, uma banda internacional falou, não consigo tocar, eles já foram falar com outra que estava no Rio, já toca no lugar desse, trocava-se os lugares, as posições. Erasmo acho que tocou, ia tocar de novo, trocou. O segundo show foi cancelado. Tinha isso. E assim, era um negócio louco, era a semana toda de rock. E você tinha a chance de ver o AC/DC uma noite, podia ver em outra noite, o Ozzy acho que tocou 2 noites também. Foi um negócio louco, acabou consagrando também uma banda brasileira, o Barão Vermelho. Barão Ari se consagra no Rock in Rio. O Paralamas também. Sim, o Paralamas também. Que foi um dos melhores shows do festival, né? Sim, do Paralamas. Tinha uma banda de meninas, Gugus. Não sei, não conheço. Alguma coisa assim, diz que as meninas olharam, até uma delas ficaram com o Barone. João Barone, Brasil, aquela coisa. Mas é um negócio louco, e assim, quando você escuta quem foi, o Brasil todo entrou num ônibus para ir para lá. Porque era um momento de ver numa tacada só uma série de bandas que hoje você fala, claro, não essas bandas estão acabando. Por exemplo, o Ozzy, que veio tocar aqui no Sentimento no Brasil, com aquela turnê No More Tears 2, que já teve a No More Tears 1. Então não sabe se vai tocar, até por causa da situação da saúde desses músicos. Mas você fala, perdi o Metallica, por exemplo. Pode ser que eu veja o Metallica daqui a 2 anos, há esperança. Naquela época não. Naquela época não. Olha ou não olha. Teve poucos shows grandes, né? Antes do Rock in Rio, eu lembro, né? Tem uma tia minha, Carmen, talvez um dia ouça esse podcast. Ela foi no show do Alice Cooper, não sei se em 80, 81, que foi também um grande acontecimento. Nossa, um puta artista que tá no auge, veio pro Brasil. Depois teve um show histórico que no filme do Queen também aparece. Tipo, tem uma cena que ele tá assistindo o show que ele fez no Rio. E não sei, emocionado com ele mesmo, tipo, olha, fiz show pra 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, uma coisa assim. O show do Queen em 81, 82 também.
Então eram poucas bandas, quando vinham, era essa coisa, tipo, você não vê hoje, nunca mais vai ver, né? De repente vem um monte de banda, algumas que, como você falou, estavam perdendo um pouco de mercado na Europa e nos Estados Unidos, mas bandas que também estão no auge. Eu lembro que o Rod Stewart estava no auge, em 85, Iron Maiden no auge. O Iron Maiden, bem lembrado. Bandas que estavam no seu momento mais fértil ali, né? Ganhando dinheiro. Aquele momento de ouro das bandas. Então o Iron, como falou, estava naquela época dos grandes discos do Iron. O próprio AC/DC estava ali ainda no seu glamour. No seu apogeu, o Ozzy, como você falou, o Rod Stewart. Então ali o Brasil fala, opa, eu posso ter um festival. Isso, claro, criou-se uma esperança para todo mundo. Devido aos nossos famosos planos cruzados, planos novos cruzados, planos não sei o quê. Mingou os festivais. Mingou. Depois a gente pode falar um pouco mais de Rock in Rio, que tem bastante história. Eu vi um documentário recente, trocando de canal, acho que Multishow e tal, que tem bastante história. Tem o Medina contando, mas tem uma história engraçadíssima. Vou contar já. E, voltando, o Rock in Rio usando aquela fórmula do Woodstock. Ele tem um pré-venda, ele tem uma pré-organização, eu vou, né? Tinha aquela camiseta, Rock in Rio, eu vou. Eu vou, cria um lema, por exemplo, muito parecido com o que a gente aprendia no colégio, que tinha na igreja católica. O lema desse ano da igreja é fome para todo, fome para ninguém no mundo. Tinha isso, como que era do Rock in Rio? Do Rock in Rio era Salve Amazônia, teve uma série de pontos ali. Pode achar aqui depois. Mas o Rock in Rio ele vem com essa pré-venda, tanto é que ele vem... Por um mundo melhor. Um mundo melhor. Por um mundo melhor. Ele vem vendendo um ano e meio antes a ideia. Um festival que você não sabe quem vai tocar. Né? Você lembra do jingle? Tem jingle. Rock in Rio! Não, podia botar de fundo, né? Pode botar, vamos ver se a gente acha. Aí ele começa a vender, ele vende essa ideia, ele cria um festival que é totalmente diferente dos festivais, tanto é que quando eu fui no meu primeiro festival, não vamos chegar nesses festivais dos anos 90, você ia somente para ver o show. O Rock in Rio não, você vai ver o show para passar o dia. É um lugar para você ir no restaurante, é um lugar para você ir comer, é um lugar para você ir na roda gigante, é um lugar para você ficar transitando. Você consegue ver N bandas e era uma coisa totalmente... Será que funcionou isso? Será que... Eu acho que sim. Eu acho que o Lollapalooza é um exemplo disso. Eu digo no Rock in Rio. No Rock in Rio? Primeiro, será que... O primeiro acho que não. Acho que não, né? Acho que foi mas essa é a ideia que ele vende agora. Então ele vem trazendo essa... Claro, o primeiro Rock in Rio ele deve ter errado. Né? Errou demais colocando artistas, misturando artistas que não tem nada a ver, porque nesse mesmo documentário que eu vi sobre o Rock in Rio, o Medina tá contando sobre esses erros, né? Falando, realmente nada a ver, mas eles não conheciam metal, eles não sabiam o que era metal. E aí, tipo, acho que tinha o Medina tinha uma equipe de curadoria que chamou. Os metaleiros. Os metaleiros também. Tem um festival. Os metaleiros também é a última banda que eu tava. Valendo do Festival de Música Brasileira. E ele conta que teve esse dia do metal e ninguém sabia o que ia acontecer. Eles estavam esperando pouca gente pra esse dia. E de repente ele via hordas de ônibus, de metaleiros chegando, de tudo quanto é lugar do Brasil, e todo mundo de preto, com aquele visual agressivo, né? Ele, caralho, fudeu. Aquele verãozão do Rio, que vai propício pra isso. Preto de calça de couro, né? E aí ele disse que via a galera fazendo o chifrinho, né? Chifrinho do demônio e ele, caralho, que porra é essa, mano? Os caras tão me chamando de corno, ele falava. Aí alguém falou, não, esse é um símbolo do metal e tal. E parece que antes do show ele sempre ia falar alguma coisa no microfone e tal. E aí ele saiu e fez um símbolozinho do metal e todo mundo... Mas ele não tinha a menor ideia do que era aquilo. E foi um sucesso. Eu vi uma reportagem, lembra a Ciang? Sim, eu fui vizinho da Ciang. Você foi vizinho? Eu ficava olhando da janela assim pra ver se ela saía na sacadinha. Era casado com o Ronan? Lembra? Depois ficou do Pus, né? Do Pus. Ela conta que foi no Rock in Rio e ela era pequena, ela era fanática pelo AC/DC. Rumou, fez meio, porque aqui no Brasil não tinha muito. Esse negócio de galeria do rock, hoje você compra, chega em casa pela internet, sair, não existia nessa época. Meio que você tinha que fazer seus acessórios. Lembra até o pessoal do Sepultura pegava tamborzinhos, pegavam tipo tampas de caneta, algum tipo de caneta de metal e fazia aquelas correntes de bala para ser aquele lance meio acessório. E ela montou o chapeuzinho com o chifrinho, porque ela tinha que ir de AC/DC. E eu também fico imaginando, 1985, o Brasil abrindo.
aquele momento, ainda muito conservador, vindo essas bandas que, pro Ozzy, por exemplo, eu lembro que quantas pessoas falaram, olha, tá vindo o cara que arranca a cabeça do morcego, será que vai matar algum bicho aqui? O Medina também fala que o contrato com o Ozzy, ele foi obrigado pelo chegou alguém da Associação dos Protetores dos Animais, teve que colocar no contrato que ele não ia comer nenhum morcego, nem pisar em nenhum bicho, pintinho. Tava no contrato do Ozzy que ele não podia fazer isso. Sabia que o Ozzy conta que nessa primeira experiência dele no Rio de Janeiro, tinha uma bosta. Fala, que país de merda. Porque ele acho que chegou doente, ele deveria também estar com suas crises de abstinência. Eu não lembro se o Randy Rhoads já tinha morrido nessa época. Então ele vem e ele reclama muito do Brasil. Ele não gostou, queria ir embora, é um país de merda, que não sei o quê. E foi. Porque o Brasil, de novo, o Brasil era aquele negócio, a galera hoje ainda se escuta, onde você mora? Moro no Brasil. Não, e aí tem cobra, macaco na rua. Hoje tem, imagina em 1985. E assim, eu acho que foi e passou ao vivo também, né? Passou ao vivo. Foi uma coisa, foi uma coisa histórica. Bom, mas o Rock in Rio mas a gente tá falando de Woodstock, e aí a coisa vai evoluindo, né? Até o Perry Farrell faz o Lollapalooza e começa a criar novos conceitos, e isso evolui para os festivais que a gente conhece hoje, tudo estruturado. Mas no Brasil também teve uma história de evolução, né? Tem o Rock in Rio, o Hollywood Rock de 75, né? Que também o saudoso, né? Depois teve as reedições dos anos 90 que são mega clássicas hoje, que é quando a gente começa, né, até a frequentar os festivais. Esse de 75 era uma edição só com bandas brasileiras, né? Sim, Mutantes, Tutti Frutti, e aqui tá ali, claro. E o próprio Raul, foi um show, dizem histórico. Eu nunca vi esse show, mas disse que foi histórico no Hollywood Rock. Isso em 75, depois tem um hiato de quase 11 anos. E aí você tem o Hollywood Rock em 88, já pegando também um pouquinho aquela carona do Rock Brasil, então Capital tocou, se eu não me engano o Barão também tocou, mas você tem algumas bandas ali como Aerosmith? Aerosmith? Não Aerosmith, aquele Aerosmith, uma banda meio gótica também, e tem novamente o hiato e volta definitivo em 1990, onde ali ele traz Living Colour, Jesus Jones, que eram bandas novas no cenário ali da MTV que também estava começando, só que você pode ver que eram bandas inglesas. Os ingleses tinham uma aceitação maior para vir para o Brasil, para esses festivais, do que os americanos. Tinha um espírito mais aberto para vir para cá, para a América do Sul. 92 ele também vem forte, mas 93 eu acho que é o ponto ali que muda, porque ele vem com a nata do que estava acontecendo. A vanguarda da música, né, internacional. Ele vem com Nirvana, Red Hot, Simple Red, Alice in Chains, L7, ele vem ali forte. E ele vem também com bandas brasileiras totalmente desconhecidas e alternativas, que estavam começando, entre elas o Dr. Sim. Dr. Sim fez um puta show. The Fala, os famosos Dick Socks. Eu lembro sentado na TV, assistindo os caras lá todo pelados, só com aquela meinha no pau, pulando do The Fala. Era meio que o Red Hot brasileiro. E a minha avó olhando aqui, não acreditando. Mas antes de chegar nisso tudo também, fazer uma menção honrosa aos festivais da música brasileira que a Record patrocinava, né? Mas é um outro, nada a ver, né? Nada a ver com o festival de rock, mas inclusive patrocinado pela TV, transmitido pela TV em teatros, mas que tinha as torcidas, né? Não sei, acho que isso acende um pouco também a chama de se ver grandes nomes da música juntos. Claro que aqui tinha uma disputa, né? Existia um júri que julgava qual que ia ser melhor, é um outro conceito, né? Mas acho que a pré-história dos festivais de música no Brasil passa pelos festivais da música da Record e tal. Você que está escutando isso está pensando, mas hoje existe. Isso é American Idol. Não é, pessoal. Era coisa mesmo, era torcida organizada lá de música. Tinha quebra-pau, tinha xingamento, você também tinha questão muito da censura, então dependendo de quem falasse, o pessoal vaiava ou não. Pelo menos é uma coisa histórica que a gente vê ainda na TV, tem no YouTube sem conta. Mas tinha os roteirinhos também, porque os produtores meio que fabricavam quem ia ser o bom moço, quem ia ser o malzinho, tinha quase que um roteiro de filme, assim. E aí as torcidas compravam lá o seu ídolo e tal. Nessa o Chico Buarque desponta como um dos grandes compositores da música brasileira, e o
bom moço, bonitinho, que a mulherada paga um pau e tal. O Caetano já é o porra louca, né? O Gil, o grande músico, né? Da vanguarda, trouxe a guitarra elétrica pra MPB, junto com os Mutantes. Ele entra com os Mutantes pra tocar, né? Que dá um grande frisson, porque pouco tempo antes teve aquela marcha contra a guitarra elétrica, né? Aquela coisa ridícula. Que o Gil participa, inclusive, depois ele se arrepende amargamente, aquela bobeira, né? E aí ele traz pro palco os Mutantes pra tocar com ele, tipo rock and roll, que aí é todo o movimento da Tropicália e tudo que foi desembocado, enfim, talvez acho que a grande influência pra música contemporânea popular brasileira é a Tropicália. E isso é meio que uma pré-história dos festivais. E aí a gente vem Hollywood Rock e tal, Rock in Rio, e aí isso vira uma praxe. E aí a gente entra nessa história nos anos 90, né? Sim. Nós lá com os nossos 16, 17 anos. Comprando ingresso baratíssimo, era barato mesmo. Ficando na fila pra comprar ingresso. Sim. Na rua o dia inteiro, depois a fila pra entrar no jogo. Mas antes de entrar também nos anos 90, Fê, você sabe que teve uma banda que ficou muito magoada com o Woodstock? Que banda ficou magoada com isso? Uma banda na época, pra mim, é a maior banda garageira, eles são garagem de verdade. E eles não entraram no Woodstock porque citavam que eles eram velhos nessa época. Velhos. Rolling Stones. Rolling Stones. Eles viram o que acontece, o Woodstock acontece, era a música do momento, era a música do protesto, e o Rolling Stones não fazia parte disso. Porque já era dito que uma banda grande, era uma banda velha. Mainstream, né? Sim. E aí eles resolvem, eles vão ter o Woodstock deles, que é o festival da Altamont. Que sai tudo errado, mortes. Se eu não me engano, o vocal do Jefferson Airplane tomou um soco na cara do Hell Angels. E, melhor de tudo, galera, não tinha segurança. A segurança eles contrataram os Hell Angels. O festival ia ser num local, em cima da hora trocaram para um outro local, que seria Altamont, e ele é extremamente famoso por causa disso. E ele acaba essa pessoa morrendo, esqueci o nome dela, depois vale a pena pesquisar essa história, e tem filmado isso, você vê, é um negro com terno verde, tem um documentário contando da onde começou o erro, um atrás do outro. Por sinal, aparece uma cena, Kate Richard tocando e olhando pro lado, os caras do Hell Angels olhando, as motos estacionadas do lado do palco, cara. E os caras olhando, os caras fizeram uma barreira ali, subiam no palco, faziam o que queriam. Ali também mostra uma coisa. Se o Woodstock tudo deu certo, porque tinha aquela energia, um festival também podia dar problema. Por sinal, o Woodstock, 94, foi um ano legal, teve um Woodstock. Se eu não me engano, 94 ou 96, deve ter sido 96. Até nesse festival, Green Day tocou, foi uma das revelações logo no começo de carreira. E o de 99, no Woodstock, foi um dos piores festivais, com falta d'água, preços abusivos e estupros no meio da galera. Falando em coisa que dá errado e tal, uma dica legal pra quem não tem Netflix. Não tem Netflix hoje em dia. Um documentário. Patrocinadores? Aí, ó. Qual será? Quem que um dia pagará pra nós isso? Vai. Qualquer marca, estamos aí, estamos à disposição. Querendo nos vender, nos vendemos baratinho. Ó, tem um filme na Netflix chamado Fire, que conta a história desse festival, que eu não lembro mais o nome dos malucos, era um empresário e um rapper, que resolveram fazer um festival para pessoas mega qualificadas, de alto padrão financeiro, e os ingressos custavam 20 mil, 30 mil dólares. Por que custava isso? Porque esse festival ia acontecer numa ilha paradisíaca do Caribe que esse empresário comprou. De quem, Michel? Do outro cara que ficou famoso também na Netflix. Quem? Pablo Escobar. Menino! A ilha do Pablo Escobar, esse cara compra e começa a divulgar o show, o maior festival de todos os tempos, você não pode perder, um festival de elite, um festival para pessoas selecionadas, só gente bonita. Aí ele contrata umas modelos para ir pro iate e fazer as chamadinhas, os teasers do festival, com as modelos saindo da praia, correndo, tipo Malibu e tal. E começa a vender ingresso. E a galera começa a comprar. E ele começa a ver, não, na ilha de Pablo Escobar. De repente ele descobre-se que tinha uma cláusula no contrato
que dizia que ele não podia divulgar que a ilha era do Pablo Escobar. E ele acaba perdendo essa ilha. E aí começa uma contagem regressiva para ele descolar um outro lugar para fazer o festival. E aí vocês vão assistir o filme. É aquele tipo de filme que você começa às vezes a ficar com pena dos organizadores, mas logo você lembra, tipo, que se foda, os caras são folgados pra caralho, os caras são arrogantes. E então nem aí pro festival, era óbvio que ia dar merda. E aí a coisa se desenrola, também você não tem pena dos caras que se fuderam pra ir assistir. Tipo, o cara pagou 50 mil no ingresso porque você acha de elite. Pau no cu desses caras também. O Fei era umas bandas, não era? Foo Fighters, Blink-182. Não, Foo Fighters acho que não tinha. Tinha o Blink-182. Tinha muita. Acho que a única de rock assim, mais famosa era o Blink-182. Tinha muito rap, muita banda de artistas de música pop, mas assim, uma galera foda. E o que teve no Brasil? Você sabia que teve no Brasil isso? O que teve no Brasil? Quando a gente fala Brasil Festival, eu vou simplificar, nós estamos falando de um estado só, eu gosto de São Paulo. A maioria dos festivais passam aqui, tirando o Rock in Rio, mas o Rock in Rio ele é próximo de São Paulo, é um estado vizinho, mas se vocês perceberem, quando o Rock in Rio começa a vender ingresso, não se divulga shows dessas bandas de São Paulo, para poder ocupar. O público de São Paulo é muito forte no Rio. Então São Paulo é agraciado com esses festivais. Agora imagine outros estados que não têm, e muitas vezes tem seu festival ali com bandas regionais ou locais, e um momento da vida descobrem que vai acontecer um festival de metal no Nordeste, por exemplo. Sim. Mais precisamente no Maranhão. Já soube dessa história? Já soube dessa história, mas... O famoso Metal Open Air. Esse Metal Open Air, ele foi um festival que se no Maranhão, com camping, com uma série de estrutura, e N bandas, entre elas o Megadeth ia tocar. O que acontece? Próximo ao festival, as bandas começaram a não vir, porque não pagavam elas. As pessoas que iam ficar no camp não pagaram segurança, não tinha segurança, eram roubadas à noite. Algumas bandas fizeram shows para falar, pelo menos vão fazer o show porque são os fãs, mas contra o festival, uma forma até de mostrar pro fã que os caras estavam juntos. Megadeth foi uma delas. Tocou lá e falou, não recebeu, não vão tocar. E foi um festival que poderia ter causado muitos problemas às pessoas que foram, principalmente aquelas que acamparam. Eram pessoas de outros estados que nunca tinham visto nenhum tipo de festival no seu estado. Vão, esperam o mínimo de segurança, o mínimo de infraestrutura. Não teve, cara, não teve. Não sei o que deu, se tiveram que pagar uma indenização ou não, mas impressionante isso aí. Não tô falando uma coisa dos anos 90, tô falando já de 2000 pra frente. Porque o ser humano é uma merda, né? O cara acha que pode fazer tudo e não tem o menor preparo e acaba acontecendo esse tipo de roubada, né? Agora, para fechar esse bloco da pré-história dos festivais e tal, e brincando também com as coisas que não deram tão certo. Vamos trazer festivais que deram certo. Daqui a pouco a gente vai. É um festival que deu certo, mas que acaba com uma coisa meio esquisita, que é o Woodstock. Sim. O último, sabe que o último artista que toca no Woodstock, para fechar o festival, é o Jimi Hendrix. E ele faz questão de ser o último. Só que começa a ter um monte de atrasos, porque assim, hoje a gente lembra de tudo que foi legal, mas teve um monte de merda que deu também. E entre muita chuva, né, ficou aquela lamaçal, que acabou até virando um clássico da galera descendo, escorregando ali na fazenda, não sei das quantas. E o último artista a tocar, o Jimi Hendrix toca já na segunda-feira, 8h30 da manhã, com do total de 200 mil que passaram lá, só tinha 30 mil pessoas, até cara, só 30 mil pessoas, só gente pra caramba. Mas em consideração ao artista que é o Jimi Hendrix e a quantidade de público que teve durante todos os dias do Woodstock, é um público que já está reduzido, muita gente já foi embora. E ele toca super contrariado. Se você ver o vídeo depois, parece que se não me engano, um dos únicos registros que tem do show inteiro de Woodstock é o show do Jimi Hendrix. E ele parece meio contrariado, porque ele anuncia que ele vai tocar com The Experience. Na verdade vai uma outra banda e parece que ele tá meio puto, porque a galera deve estar acertando as coisas que ele tinha feito em ensaio e tal. E aí é isso, né? Tipo, acaba com uma coisa meio esquisita, porque o Jimi Hendrix é uma das grandes atrações do Woodstock, toca pra 1/3 do público, menos de 1/3 do público total, já com um atraso, domingo de segunda-feira, um monte de gente já devia ter ido para os seus trabalhos, deve voltar para os seus estados de origem. E aí, para terminar esse bloco,
Então vamos tocar um Hendrix? Com Um Hendrix, certeza, acho que é o já que grande você falou símbolo dele. do Quanto você acha que foi o Woodstock. cachê do Hendrix no Woodstock? Nossa, você sabe sim essa Por volta informação? de 15 mil dólares. 15 Tem mil banda dólares. que tocou, banda famosa que tocou por 700. Pra vocês verem que os empresários não enxergaram shows e festivais como algo rentável, somente o disco. Vamos de Hendrix? O que vamos de Hendrix? Purple Race? Ok, um clássico aí. O homem que reinventou a guitarra com a distorção e o seu auá. Yeah. Put a spell on me. Just the end of time. Help me. É isso aí. E chegando mais perto, né? A gente começou a falar dos anos 90, a gente entra na nossa realidade, né? Eu lembro de eu na fila do Morumbi, esperando começar o Hollywood Rock. Eu não lembro quem que ia tocar no primeiro dia, eu sei que não tinha ingresso pro segundo dia. E meus amigos todos iam no segundo dia, não, a gente tem que ver o Sepultura, e não sei o que. Eu acabei comprando ingresso na porta ali. O cambista nem sabia se era verdadeiro ou não. Acabou que era, ainda bem, viu Sepultura. Mas eu lembro que esse dia, Michel, tocou Titãs, Poison e Aerosmith. Eu gostava muito do Aerosmith, queria ver o Aerosmith, mas adorava os Titãs. A gente era muito fanático por Titãs nessa época. Era a época do Titanomaquia, que foi o álbum que eles fizeram com a Jack Endino de produtor, que eles se inspiraram muito na galera de Seattle, no peso das guitarras e tal, um dos discos mais pesados dos Titãs. E a gente bebeu do meio-dia, na hora que a gente se encontrou ali do lado do Parque Antártica, ali do West Plaza, que a gente comprou na Lojas Americanas, um monte de goró, fez e passou o dia tomando. E ali naquela roda dos Titãs, roda punk tinha, o filme dos Titãs tinha roda punk nessa época. E aí... Não era acústico. Não era acústico, não era acústico. Aí teve o Poison e tal, a gente foi pra bancada sentada, depois a gente voltou pra pista. Chegamos pertinho do palco do Aerosmith, aí comecei o quê? Passar mal, né? É óbvio. Você tá fazendo o dia inteiro, embaixo de sol. Sem comer, porque você Sem não comia, comia. não tinha nada pra comer. Passava o dia sem comer. E aí, fui assistir o show lá de trás, todos os meus amigos voltaram, né, em solidariedade, voltaram comigo e assistimos o show lá de trás. Mas era esse o espírito, tipo, pouca estrutura, muita boa vontade e muita vontade de fazer merda, né? Não, era aventura hoje.
Hoje ainda tem um respeito com o negócio do horário, lembra que na época não tinha, nem podia uma terminar uma hora, atrasava. não tinha ônibus, você às vezes dormia até às 5 para esperar um ônibus. Eu fui nesse também. Lembro do meu show do Titãs, eu achei sensacional. Foi sensacional. Foi sensacional o show do Titãs. E aí eu lembro no ano seguinte, posso lembrar mais do festival? Ano seguinte. Claro. Então nós passamos aí por 93 teve esse famoso Hollywood Rock com Nirvana, Red Hot, 94 com Aerosmith, com Sepultura tocou, o Poison, no dia do Sepultura, tem o Robert Plant. Robert Plant Robert fechou Plant a noite, tocou, né? Fechou a noite, foi Fechou a noite. E no mesmo ano, em agosto, nós tivemos, acho que você foi nesse também, nós tivemos o tão conhecido primeiro Monster of Rock. Monster. E quando eu falo Monster pra vocês, eu julgo aqueles primeiros do Pacaembu, os originais. Eu acho que ali era o espírito. Sim. Eu lembro de um show, acho que um dos shows mais absurdamente maravilhosos que eu assisti. Nossa, agora eu não vou lembrar se era Hollywood Rock ou Monster. Acho que era Hollywood Rock, foi no Pacaembu, do Robert Plant e Jimmy Page. Foi Hollywood Rock. Hollywood Rock, teve Raimundos, teve Morumbi. Não, foi no Pacaembu, eu lembro bem. Foi no Pacaembu? Foi no Pacaembu. Vamos pesquisar aqui, então Sim. vai falando, vai contando o show. Você não acredita em mim, mas eu lembro muito desse dia. Eu Padre lembro como se Quevedo, fosse eu vou- hoje. Abriu com algumas bandas nacionais que eu não lembro agora, mas aí teve o Raimundos, que foi um puta show. Aí teve o World Overkill, que fez um show meio morno. Aí teve o Black Crowes, que Não. fez um show absurdo. Era o Robert Plant e eu. E o Jimmy Page. E aí fecha com o Robert Plant e Jimmy Page. Vamos lá. E que show. Acho que se a gente tiver que fazer o Alta Fidelidade ainda no final, Vamos dos escolher melhores shows de festival, eu acho que. Não, vamos pensar um pouco, mas provavelmente minha primeira posição seria Robert Plant e Jimmy Page nessa noite dos anos 90, 94, 95, no estádio do Pacaembu, lembro bem. Deixa eu ver aqui, eu estou errado. O Fernando tá certíssimo. Claro. Sai do Pacaembu em 1996. Porque ele bebia a gente não sabe, né, pessoal? Eu lembro como se fosse hoje, eu chegando ali naquele estádio e vendo o show do Raimundos, que me impressionou muito no início, e terminar com o Robert Plant e Jimmy Page com a Orquestra Sinfônica do Marrocos tocando. Cara, foi uma coisa transcendental, assim, uma das grandes experiências musicais da minha vida. Desculpa, voltar. eu só falando do Monsters, Não, e aí eu Monsters. lembrei dessa história. Voltando no Monster of Rock. Você foi em 94? Não lembro, quem que tocou? 94? Falar, eu lembrar. Ó, de cabeça, hein, pessoal? Não estou olhando em nenhum lugar, porque decora, acaba decorando. Bandas, foram 4 nacionais e 4 estrangeiras. As nacionais, Angra, Dr. Sim, Raimundos e Viper. Lembro, estava lá. Agora as bandas internacionais, Suicidal Tennis, Therapy. Black Sabbath, esse Foi no 95. Foi no outro ano. Black Sabbath, Slayer e Kiss. E eu tenho uma história interessante pra te falar, Fê. Foi o primeiro grande festival, eu já tinha ido ali no começo no Hollywood Rock, mas foi o primeiro festival de metal que eu fui. Engraçado, porque eu gostava muito de punk, mas era muito mais fácil ter coisas do metal do Sim. que punk nessa época. Tinha mais, né? E aí o que acontece? Esse ano foi o ano que eu também conheci a Galeria do Rock. Eu fui até o centro, não conhecia, fui perguntando por algumas pessoas da minha idade, devia ter uns 15 anos, 15, 14 anos, e a senhora me indicando, cheguei na Galeria do Rock. Cheguei lá, comprei uma camisetinha do Ramones e fui pro show. Por sinal, essa camisetinha do Ramones, a primeira lavada da minha mãe encolheu, tá? Virou um topinho. Cheguei, era agosto tava sol durante o dia, à noite começou a chover. E eu queria ir embora, e como eu já tinha me perdido as pessoas, encontrei só uma amiga minha, ela não estava com carro, eu falei, eu vou acabar tendo que voltar a pé do Pacaembu até minha casa, eu moro na região da Saúde. Voltei a pé. Cara, meio do show do Kiss, eu sentei um pouco no chão, até um cara veio, se tá tudo bem com você? Eu falei, eu tô só cansado. Não tinha bebido nada, não tinha comido também nada, e eu lembro que eu vi um gorrinho, botei esse gorrinho na cabeça, meu amigo. Uma semana depois, minha mãe tava passando remédio que eu peguei um piolho na cabeça. Porque é metal, né? Tem que ser metal. Esse show tem uma lembrança muito forte de um momento no show do Slayer. Era porradaria. Até o Slayer é Slayer. E o público do Slayer também É Slayer. é Slayer. E aí aquela roda de, sei lá, 100 metros, tipo, metade do campo do Morumbi era uma roda. E só os fortão, né? Os caras bombadão, tatuadão, dando porrada e tal.
E aí ninguém se atrevia a entrar naquela roda, ficou um vazio que ia até quase embaixo do palco. Aí eu tava com os amigos olhando, cara, vamos entrar aqui, vamos pra baixo do palco, a gente tava longe pra caramba. Aí a gente saiu correndo e graças à roda do Slayer a gente assistiu o show do Kiss embaixo do Gene Simmons. Ele tocando baixo assim na nossa frente, foi demais, porque era super, assim, pra você conseguir um lugar, eu lembro que quando eu fui, meu primeiro show de rock foi o Iron Maiden. A gente chega 11 da manhã, o show vai ser 9 da noite. Aí aquela coisa idiota de moleque, né? Você acha que você vai chegar cedo, vai ficar na frente do palco sem fazer xixi, sem comer lá e vai estar tudo bem, né? Óbvio que uma hora você tem que... Então não adianta chegar, não importa a hora que você chegue, importa a malandragem que você tem pra chegar perto do palco, né? E aconteceu isso e era super... Hoje tem um monte de pista VIP, não sei o que, né? Na época era uma coisa só, não tinha... Era mais democrático nesse sentido, né? Não, até os que compravam arquibancada pulavam pra pista, Pulava, né? Isso, aconteceu comigo também num show do Aerosmith, depois no Morumbi. Comigo, a gente vai, Pepe, pula. Aerosmith com Velvet Revolver. E... assisti o show do Kiss embaixo do palco, tá? Um show maravilhoso, aquelas pirotecnias, né, que eles faziam. Mas ainda, essa época ainda era muito precária. Pra você conseguir tomar uma cerveja era uma fila do caramba, você tinha que sair do meio do público, ir para um cantinho do estádio, enfrentar a fila, enfrentar a poça d'água se choveu e tudo mais. Pra ir no banheiro era uma catástrofe, você tinha que ir no fundo do estádio, ia pra você reencontrar seus amigos, era um sufoco, muitas vezes você não reencontrava. Tipo, você ficava no show sozinho porque você não achava mais ninguém, no meio de, sei lá, 20, 30 mil pessoas. E aí tinha ainda essa precariedade, né? Mas a gente vem evoluindo. Hoje em dia os festivais são outras coisas, e eu acho que uma coisa que ilustra bem esse salto de qualidade dos festivais é a frequência, né? Sim. A gente conversava muito sobre isso, né, Michel? Como era a frequência dos festivais quando a gente era... Mas não vi como ficou mais agradável a frequência hoje em dia dos festivais. O festival era metal mesmo, então assim, você hoje vai no Lollapalooza, você vê todo aquele pessoal bonitinho, pra quem é menina e gosta, se você tem interesse é mulher, vai encontrar mulheres maravilhosas, se tem interesse é homem, também vai encontrar. Hoje o Lollapalooza é um desfile de modelos e modelos. Modeletes. Quando a gente ia, o mais legal era ir sujo e fedendo de preferência, né? Isso valia para homens e mulheres, né? Se você rolasse numa poça, chovesse, se rolasse na poça, tava valendo, cara, não tem problema nenhum. Era uma tristeza, né? Era uma tristeza. Hoje, você tá falando um pouquinho da frequência, eu até pensei, antigamente você tinha esses festivais e você tinha aquele ano festival, só que você tinha que torcer pro próximo ano ter festival de novo, que muitas vezes não tinha. E como era uma coisa mais roots, mais precária, tinha muito poucas mulheres, né? Você via pouca mulher. E hoje em dia não, hoje assim, é claro, ainda tem perrengue e tal, mas você ouve molecada reclamando e tal. Mas você vai no Lollapalooza, tem banheiro pra tudo quanto é lado, os banheiros não são lá, né? Não é igual da sua casa, mas em comparação ao que era nos anos 90, que é o que a gente pôde viver. É o banheiro da mansão Wayne, né, sei lá. É maravilhoso. Você tinha fila, pra comer, tem a variedade de comidas, a qualidade. Sim. Você tem gente vendendo em pontos, né? Hoje, na época, conseguia entrar muito ambulante, que era às vezes o que salvava em alguns festivais. O cara conseguia passar ali com a água, com a cerveja no meio do público. E era proibido, mas a galera dava um jeito de fazer, né? Depois a segurança ficou mais difícil. Mas em compensação os fornecedores acabaram suprindo isso com ações, né, oficiais, de ter pontos de venda, né, perto e tal. Você não precisa sair do meio de onde você estava comprar uma cerveja, um refrigerante, uma água para você tomar. Tem uma foto interessante do... Eu tenho que procurar essa na internet, que é uma foto... Essa foto valeria a gente botar de capa, cara. Que é uma foto que foi tirada em cima de um helicóptero, de cima do Pacaembu no dia do Monster of Rock. 2 casinhas que vendiam cerveja, 2! 40 mil pessoas, aquela fila enorme. Falei, não é possível. Era isso o festival, não tinha uma ideia. O festival era o seguinte, você precisava vender ingresso. Hoje o que ele tem? Você vende ingresso, você vende as cotas, você vende o patrocínio, você vende o nome do palco. Você tem uma série de fatores, uma série de pontos para ganhar dinheiro. Antigamente era somente o valor bancava. O valor bancava e às vezes entrava, como sempre acontecia,
uma grande empresa para bancar parte desse valor. Hollywood. Hollywood, a Philips Monster of Rock. Monster of Rock, é. E... Você chegou aí em algum Lollapalooza? Lollapalooza foi, no Interlagos, né, esses mais recentes. Inclusive a gente foi junto, tem uma foto clássica nossa. Ah, do show. Com o João, Ah, é. do show do Soundgarden, né? Bom. Ainda bem que a gente foi nesse show, hein? Depois, lamentavelmente, o Chris Cornell acabou se suicidando. Lembrando que tem uma parte legal desse show. Pô, lembra? Do quê? Nós estávamos lá esperando o som do Garden ali. A gente, por nada, tira a gente dali, já que vai aquele começo. E nosso amiguinho João resolveu comprar cerveja. Perdeu as 3 primeiras músicas, a gente assim, não é possível. E chegou meio nervosinho, porque afinal de contas o Chris Cornell tinha que saber que ele estava ali no meio e tinha que esperar ele voltar. Eu mandei começar nessa porra. O Lollapalooza é um desses festivais que, ó, primeiro, ele tem uma concepção totalmente diferente, palcos diferentes e músicas diferentes. Você consegue no Lollapalooza ver um Rancid, ver um Soundgarden, mas no mesmo dia você New Order, música eletrônica, o Smash Room Infect. Você consegue ter uma galera, Fê, que compra ingresso só pra ver o palco eletrônico, cara. É uma galera totalmente fiel ao estilo. Essa é uma diferença também da evolução dos festivais, que eram muito nichados, né? Tinha o Hollywood Rock, que era um hard rock, né? Alguma coisa varia da vertente. O Monsters of Rock era um pouco mais centrado no rock pesado. E nos anos 90 tinha muito isso de nichar, né? E acho que é até um pouco do reflexo do que é gostar de música hoje em dia. Na nossa época tinha muitas rixas, né? Se você era do rock, era roqueiro, não podia ouvir samba, não podia ouvir nada. Se você era do samba também, não, rock não, pode ouvir rock. Hoje em dia você vê a molecada mais híbrida, assim, não tem muitas tribos, né? Não faz muito sentido pra molecada de hoje. E acho que os festivais refletem um pouco isso também, essa tendência. Então você coloca bandas para públicos variados, e o mesmo cara que curte a música pop vai curtir o Rancid, vai curtir o clássico, o Aerosmith, sei lá, e vai curtir a Lana Del Rey, de repente, sei lá, uma coisa assim. E tá tudo bem. E... esqueci o que eu ia falar sobre isso. O momento agora. Nos festivais atuais. Ainda bem que a gente pode editar, né? Esses festivais atuais têm isso, essa mistura de gêneros. E o interessante, mas tem um gênero que ele é forte ainda no Brasil, é o metal, cara. O metal é um gênero que ele consegue num dia no mundo. O Rock in Rio, eu acho engraçado as pessoas falarem assim, Rock in Rio, mas de rock tem a Baianita. Cara, o Rock in Rio sempre foi um festival, para colocar todo tipo de música. O rock era apenas um nome. Então o pessoal fala, mas de rock inteira sempre foi assim. Então todo ano, a cada 2 anos tem essas discussões. Ivete Sangalo. Cara, vai ter, porque Ivete traz público e o festival é isso, cara. É um momento ali pra você ir, um momento agradável, um momento pra você participar de algo que fica histórico. Eu não vou no show da Ivete Sangalo, mas eu entendo quem vai assistir. Ou mesmo aquelas bandas mais populares como Maroon 5, Nickelback, Nixon acho que nunca tocou, mas esse tipo de banda, o Creed, um dia vamos fazer um programa só metendo o pau no Creed. A gente fazer um programa de descarga do Creed. O Creed é tão ruim que agora a música toca em casamento, cara. Então assim, voltando, aqui por enquanto esses barulhos horríveis pulando em cima de mim, mas ele é tão forte que ele tem o dia do metal. De todas as edições tem o dia do metal, cara. E ele existe assim. Tudo bem, eu acho que o Rock in Rio ele copia muitas bandas. Praticamente são as mesmas. O ano que vem, daqui 2 anos, escreva o que eu tô falando, é Metallica, tá? Metallica vai tocar. Mas ele vem copiando. Mas tem o dia do metal, ele é obrigado a ter o dia do metal. E o festival como Rock in Rio inspira muito, tanto na variedade e tal. E inspira festivais brasileiros que estão despontando por todo o território nacional. Essa coisa de variedade de estilos e dessa nova tendência, né, de não se lixar tanto, ajudou a impulsionar muito o pop nacional, o pop mais underground, que recebeu grandes festivais que têm se espalhado principalmente pelo Nordeste e Centro-Oeste. A gente tem hoje talvez o maior festival hoje, o mais bem organizado de música brasileira, é o Baranada, em Goiânia, que ano após ano vem repercutindo, trazendo nomes como Gilberto Gil como principal artista e tal.
investindo em novos nomes da música brasileira que estão despontando, sempre com uma curadoria bem interessante. Tem em Fortaleza tem o Dragão do Mar, que é um puta festival também, Em Recife. Natal do Sol, e Recife, nos anos 90 também, desponta com desses festivais que acho que é o precursor para esses festivais de música brasileira atuais, né, como Baranada do Sol, Dragão do Mar, que é um festival que durante muito tempo foi nosso sonho participar e a gente pôde realizar isso, né, alguns anos atrás. Na minha despedida de A solteiro. despedida solteira de Michel, que é o Abril pro Rock, né, Michel? O que você tem a dizer sobre o Abril pro Rock? Grupo Rock, primeiro, foi um dia que era mais um dia eclético, ele também tem o dia metal, geralmente é no domingo. no dia seguinte, né? Nele tocou Johnny Hooker, que depois Johnny Hooker, que foi depois que a gente explodiu, né? explodiu e foi um show interessante. Eu adorei, você odiou. Mas o final do show do Johnny Hooker, com ele puto da vida que fechou a cortina, lembra? Puta, não lembrava. Aí o cara é verdade. teve o Sebadó, que é uma banda americana que o baixista faz parte do Dinosaur Jr., montou essa banda, vimos também, e fora todo aquele clima de Recife, né? Sim. A gente viu outra banda também, nós viu a banda do O Ed. O Ed. Não era o Ed, era o guitarrista do Ed. O O Trumer. Truman. Que foi um palquinho meio pequeno, foi um negócio meio... E era super num lugar, não lembro que lugar, tinha um galpão, né? Que era Sim. super charmosinho, tinha um carro antigo que eles customizaram. Tá? E o público não foi tão grande, né? Porque a gente já foi numa fase onde o Abril pro Rock não tinha mais a força que ele teve nos anos 90 e tal, Sim. onde, enfim, mostrou pro mundo de Sai Estação Zumbi, Mundo Livre S.A. e todo o movimento do Bug Beat acaba praticamente nascendo no Abril pro Rock. Hoje existem festivais, inclusive em Recife, mais relevantes do que o Abril pro Rock. Tem o Molotov, tem o Hack Beat também, que tem uma curadoria bem interessante. O Abril pro Rock acabou ficando um pouco em segundo plano, e a gente já foi nessa fase. Mas é uma coisa que a gente tinha que fazer, né? A gente tinha combinado de fazer, a gente foi lá e... Foi. Tocou autorando esse dia. Tocou autorando, com o Lafayette. Isso, história. Foi clássico. Falando um pouquinho ainda, falando por volta do Brasil, tá falando que tem ainda o som do Abril pro Rock. Em Brasília tem o Porão do Rock. Tem o Porão do Rock. Em Goiânia acho que também tem um festival também alternativo lá que é o pessoal do MQN, que tem a gravadora, eles que montam esse festival. É uma maquinada, alguma coisa assim. Maquinaria? Eu achei a maquinaria, isso mesmo. E tem um festival que eu acho interessante, porque ele foca nas bandas nacionais. Tudo bem que são aquelas bandas nacionais que explodiram, mas ele, pelo que eu já vi, é muito bem organizado e não é em São Paulo, em Ribeirão Preto, aquele João Rock. O João Rock é bem interessante. Aí acho que ele faz pequenas edições em algumas cidades do interior e tem essa edição maior em Ribeirão Preto, que é bem interessante também. Recentemente São Paulo ganhou um festival, ganharam dois festivais muito bons, vale a pena ir. Um não é muito minha cara, mas pelo que eu vi, muito bem organizado, até no Memorial da América Latina, que é o Koala. Koala, que é de música brasileira. Sim. Também, né? E o outro é do Lúcio Maia, Lúcio Ribeiro, Lúcio Maia, do Nação Zumbi, Lúcio Ribeiro, ele monta um Pop Load Festival. Pop Load também. Que é também comida diferenciada, produtos diferenciados e shows que dificilmente a gente veria em lugares ou a banda sozinha por causa do público, mas o que já passou com esse festival? Já passou Iggy Pop, já passou At The Drive, já passou a Olivia Latindo aqui atrás de mim, já passou, vai passar Pat Smith e o Run Colders, Pat Smith, Run Colders agora também, e é engraçado, é sempre a mesma data, 15 de novembro, que é um feriado nacional. E, enfim, agora prolifera, né? Tem o Festival da Cultura Inglesa, que sempre traz nomes interessantes também. A gente foi, teve o Johnny Marr, né? É isso mesmo. Que faz um show muito melhor do que o Morrison, inclusive. Temos uma reclamação desse show. O quê? Lembra? Você não lembra? Você sabe que minha memória é uma merda, né, Michel? Tinha algo que não vendia. Não vendia cerveja? Não. Vendia cerveja? Lembra disso? Não vendia cerveja, cara. Nossa, a gente ficou lá? A gente Ficou. pra assistir o show? Colocaram o cara dos Smiths, aquele negócio melancólico. E vou falar um negócio, Johnny Marr, show muito melhor que o Morrissey. Muito melhor que o Morrissey. Viu o Morrissey, lembra que eu achei legal e tal, mas o ensejo, só um parênteses. O Morrissey, ele coloca as músicas do Smith em metade do andamento, parece que ele tá ouvindo o disco,
tipo o elásticozinho que gira o Tá vinil, falhando. tá falhando, aí é metade da velocidade. E o Johnny Marr toca, tipo, parece que tá ouvindo o disco do Sim. Smiths e com uma empolgação, nossa, muito legal. Sim. Se você puder escolher, se você é fã de Smiths, se puder escolher entre o Morrissey e o Johnny Marr, vá no show do Johnny Marr, porque vai ser muito mais legal. Um festival também que eu fui, não tinha ido ainda, era um queria muito ver um festival fora do Brasil. Consegui ver 2 vezes uma edição do Ride Fest, outro também que é aquele O que negócio. você achou desses festivais fora do você que tem essa Cara, experiência eu vou falar internacional em festivais? É um tapa na cara. É? É um tapa. Primeiro que eles conseguem. As bandas que tocaram lá são bandas que do médio pro grande. Foi aonde, Ryan? No Chicago, no Douglas Park. E é o seguinte, as bandas que tocavam, a maioria são aquelas bandas médias e grandes nos Estados Unidos, não são aquelas gigantes. Aqui no Brasil elas podem ser gigantes, que no Bad Religion é grande lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele é fanático. Então o que acontece? 3 palcos, 4 palcos e você consegue ver muitas bandas você perde, que não dá tempo de ver todas. Mas você consegue ver todas essas bandas medianas aqui no Brasil, que você precisa. Bandas medianas, que eu falo público médio, e aquela banda gigantona com a venda ingresso. Lá não, vende. E coisas interessantes. Primeiro, banheiro. Nós falando do banheiro químico. Cara, o banheiro era mais limpo que o da minha casa aqui. Outra coisa, toda vez que acontecia um show e um palco e o público se movia para outro, ONGs, que ganhavam ingresso de graça para entrar, claro, entravam para recolher tuca de cigarro. Olha só. Então assim, eles têm toda uma ação. E, coisa interessante, mulheres com filhos de carrinho ainda, mulher punk vestida com filhinho de punk. Então vai, entra, é normal, coisa que não, hoje ainda não acontece no Brasil. Porque ainda tem uma série de muita gente, enfim. Mas Eu lembro de interessante. voltar no Lollapalooza pra pegar o trem lá Ah! em The aquela Walking Dead. horda de gente. The Walking Dead. É, e você não consegue. É 1 hora, você passa 5 horas assistindo o show e 1h30 pra não conseguir entrar no trem depois pra voltar. Me lembra aquela cena do A Lista de Schindler no final, o pessoal andando É. na linha de trem, parece. Fê, Vamos fazer acho a que vamos fazer listinha? uma lista de. Fazer uma autofidelidade, então? O que você quer? Vinheta. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. Ultra Discos com mais uma sessão alta fidelidade. As listas. 1, 2, 3, 4. Vamos lá então, Michel. Acho que pode cada um escolher 5 os Ok. melhores shows de festival. Melhores shows de festival. que você já Ou melhor festival. O melhor festival e os melhores shows de festival. A E gente assim, escolhe 5. Vai ter uma regrinha. Se um falar um que o outro foi, o outro pode usar na lista, beleza? Beleza, claro. Beleza, vai ser aquele puxa pro número. Então, começa meu amigo Fernando. Cara, eu vou começar do 1 pro 5, porque eu acho que é mais fácil de lembrar. Que a gente tá gravando aqui, a gente não fez nenhuma lista anterior, então a gente vai contar com a nossa memória. A minha não é muito boa, o Michel é melhor. Então eu acho que a minha eu já falei aqui, acho que o melhor show de festival que eu fui, do Hollywood Rock, Robert Plant, Jimmy Page, foi absurdo. Foi uma coisa pra se lembrar pro resto da vida. Então é isso, meu primeiro lugar, Robert Plant, Jimmy Page. O meu primeiro lugar aqui, o primeiro. Não tô nem falando que seria boto ele em quinto, vai, as 5 melhores. Pra mim, todas são campeões dessas 5. Primeiro, festival tem que ter aventura, festival tem que ter os amigos juntos, tem que ser aquelas coisas que a gente conta sempre. SW, segundo SW e Paulínia, o dia que teve primeiro line-up, que foi sensacional. Fade No More, Alice in Chains, Sonic Youth, Doom, que é a banda do Phil Anselmo. Phil Anselmo, teve Primus, que a gente acabou não assistindo porque tava comendo, mas Stone Temple Pilots e Megadeth. Choveu do começo ao fim, mas foi um dos festivais mais divertidos que pelo menos que eu fui. E você não está me dando os créditos, mas lembra que eu coloquei um ônibus leito pra te voltar, que foi... Na ida foi um perrengue que eu achei que ia ter um prejuízo, de repente saía a gente do bueiro pra querer ir no ônibus. E aí acabou, o saldo foi, meu show e minha cerveja foi de graça. Não ganhei nada com isso, mas pelo menos o ingresso e a cerveja foi pago. E na volta, nanando quentinho, com a roupa sequinha. Sabe que teve um amigo meu que eu encontrei lá no festival, ó, na verdade,
Ele namorava com uma amiga da minha esposa e ele foi de carro. O carro tomou, cara. Só esperava, porque choveu do começo ao fim. Esse festival foi maravilhoso. Então a gente tá falando dos shows, depois a gente elege o melhor festival. Tá bom. Qual você acha que é o melhor show? Ou você quer fazer de 5 para 1 ou de 1 para 5? Então vai, 5 do SW? Não, festival. Show de festival. Então vai, o quinto lugar do SW. Não, um show de uma banda de festival. Um show de uma banda de festival? Fade No More. Fade No More. Fade No More, olha. Nesse é do SW. Esse da Foi demais, né? Foi. Primeira estrada de Paisano. Esse vai estar, não sei qual a posição, acho que vai estar entre os 5 também. E lembra que ele puxou o corinho? Porra, caralho. Você sabia que eu fui no Lollapalooza no ano seguinte, ele tocou com Fantomas, a galera começou a puxar porra, caralho. O cara perguntou, o que é isso, Mike? O que eles estão falando? Ele falou, eu não sei falar português. Que sacana, que sacana. Um outro show memorável, que não é uma coisa que você não vai concordar comigo, porque você não gosta dessa banda, mas que foi um show fudido, acho que é um dos discos mais legais que eles têm, é o Aerosmith. Nesse show aí do Hollywood Rock, a gente falou já sobre ele hoje, tocou o Poison e o Titãs, na turnê do Witch the Rich, que era um show que começava com... tinha um tecido que cobria o palco inteiro. Do teclado? Não sei. Witch the Rich? Witch the Rich é o disco, né? Tá. Tinha um tecido que cobria o palco inteiro e aí quando começava o show acendia uma luz, esse tecido ficava iluminado e aí tinha só a silhueta do Steven Tyler com a luz, acho que dava de contra, batendo no tecido e aí começava aquele som que quem conhece o disco sabe que a música Witch the Rich, que é a primeira do disco, começa com sons de animais, de floresta e tal, e aí quando entra a bateria aquele pano cai e a banda entra, é uma coisa apocalíptica, assim, acho que se tivesse que escolher os top melhores começos do show, esse do Aerosmith é imbatível. Então, agora eu escolho. Eu vou no Ride Fest, esse último que eu fui, começo do show do Jesus Lizard. Primeiro, uma banda que fatalmente não virá pro Brasil. Começou o show seguinte, pessoal. Também uma entrada, já que você falou uma entrada, o cara entrou com uma cerveja já meio barriga, aquele cabelo comprido, mas já um pouquinho calvo em cima. Abaixou a calça, mostrou a bunda pra galera, mandou o festival pra aquele lugar, pulou no meio da galera e começou o show. Então aí ele vai, num palco tava tocando Interpol, eu lembro, e no outro, eu não vi, mas... Interpol, um dos shows mais chatos que eu já vi. No outro palco, eu não tava, meus amigos falam também, uma menção honrosa, tá tocando Jerry Lee Lewis. Olha só. E com rodas punks. Que louco. Esse aí é meu voto. Vamos ver. Um terceiro lugar bom. Acho que por uma questão histórica a gente vai por esse da SW de Paulínia de novo. É uma questão histórica. O show foi do caralho. Não sei se você lembra muito bem, que acho que eu estava vendo estrelas e arco-íris nesse momento. Pôneis coloridos. Pôneis coloridos. Mas o Sonic Youth, né? O último show do Sonic Youth, se você leu A Garota da Banda, da Kim Gordon, livro biográfico da baixista do Sonic Youth, a primeira cena que ela narra no livro dela, no autobiográfico, contando a história do Sonic Youth, é esse show de Paulínia, que foi o último show do Sonic Youth, porque ela tinha descoberto que o Thurston Moore tinha traído ela, uma cagada, uma merda, e aí eles decidem terminar com a banda, mas eles têm alguns compromissos contratuais a cumprir, e o último deles é o SW, histórico, né? Então é um show histórico, é o último show do Sonic Youth, e estávamos lá, escutando Sugar Cane, entre 100%, entre outros clássicos, e foi um show do caralho e tem essa marca histórica de ter sido o último show do Sonic Youth, né? Então terceiro lugar pra mim. Eu agora vou num show também, o Fê tava comigo, porque o show às vezes não é a banda, é o público, o público acaba transformando esse show. Sempre comentamos isso, antigamente existiam muitos festivais de bandas independentes em São Paulo, e a gente chegou em alguns festivais punks. Show que eu vou citar agora também foi um show, tava eu e o Fê no canto tomando uma cerveja, começou uma chuva de pedras, show do Blind Pigs em 7 de setembro, a música. E aí subiu no palco também, e era uma coisa bacana, porque organizava um monte de bandas,
tinha lá os fanzines. É o Passo do Fim do Mundo. O Passo do Fim do Mundo. Era isso mesmo. Era Que, inclusive é um festival clássico, que era o começo do Fim do Mundo, dos anos 80. Depois um Passo do Fim do Mundo. Que foi no Sesc Pompeia, que é um dos primeiros grandes festivais de música punk que aconteceu em São Paulo. Né? Que amanhã, se tudo der certo, segunda-feira vamos entrevistar um cara que tocou. Sim, se der certo. Ronaldão, né? Ronaldão, tu viu? Tocava, se não me engano, Neuróticos. E teve esse, aí você falou bem, um Passo ao Fim do Mundo, e aí teve depois um que foi gravado no Sesc, tem um DVDzinho que é o Enfim o Fim do Mundo. Então esse show, o show do Blind Pigs entrou? Blind Pigs entrou. Legal. Agora, como você disse, o público contagia muito a nossa percepção do show, né? Então eu vou de novo pro SWO. SWO a gente não falou muito sobre ele, mas tem vários momentos marcantes SWO. Em Itu, um festival que a gente parou no Bar do Alemão em Itu para almoçar uma parmegiana antes de ir pro festival. Olha que ideia maravilhosa. Que parmegiana, né? Parmegiana. Bar do Alemão, inclusive, se quiser vacinar a gente, é maravilhoso. Puta parmegiana lá em Itu, de tudo é grande, e o parmegiana não podia ficar por menos. Como enchemos a pança de parmegiana para ir pro festival, ficar o dia inteiro em pé bebendo, né? Uma ideia maravilhosa. E aí a gente se depara com os Zapatas Blues, né? Zapatas Blues. Enfim, Rage Against the Machine, acho que um dos grandes shows. Grandes shows também. Bom. Que entra aí nessa minha lista. Bom, vou agora pro um desses Hollywood Rocks, que eu acho que pra mim, pelo menos foi só porque muitas pessoas falam desse show. Tem até um áudio, você consegue escutar, foi um show muito ruim mesmo. A banda estava passando por um momento muito difícil. Mas eu fui com meu pai. Então meu pai, na verdade, pode falar para muitas pessoas que viu já o Nirvana ao vivo, cara. Então eu vou aí Nirvana Hollywood Rock, 93. Agora, primeirão aqui. O primeiro foi o Robert Page. Bom, Michel, enquanto eu penso o meu quinto aí, fala o seu. O meu foi o seguinte, existia um festival, ele foi mudando, né? Que ele começa com o Free Jazz, lembra o Free Jazz? Free Jazz Festival, legal. E ele vai mudando e ele vira o Planeta Terra. E o Planeta Terra eu tive a alegria de assistir uma banda que eu gosto muito. Foi um festival muito legal, porque não estava cheio. Quando a banda tocou, eu não tinha aquela impressão, Fê, que a banda não era tão famosa no Brasil. Porque pra mim era o mesmo nível que o Oasis, o Blur. Então, se eu não me engano, 2013 foi esse festival. E eu consegui ver, consegui assistir tanto o Charlatans, que é uma banda inglesa também, mas depois o Blur, tocando todos os clássicos. Ponto importante, eu levei uma correntinha e botei todos os documentos. Tomei uma cervejinha, aí tomou, os unicórnios aparecem, aquelas coisas, o sol aparece, a lua vai embora. Cara, perdi meus documentos. Puta que aí fica aquela bad, não sei o que, de repente, uma luz, o palco bate, meu documento no chão, a alegria voltou, e eu também estava entre amigos, e era festa no meu aniversário. Então foi muito legal, foi um momento muito legal. Eu acho que não quero fechar essa lista sem mencionar nenhum som nacional. Então, um grande show, e acho que também foi na mesma edição do Hollywood Rock, que eu já falei do Aerosmith, enfim, acho que ser a banda de rock mesmo mais relevante do Brasil lá fora, e de fazer um puta show, e de estar no seu auge nesse momento, é o Sepultura no Hollywood Rock. Fez um Chaos AD? Na turnê do Chaos AD. Inclusive, quando eles fizeram esse show no Rio de Janeiro, eles foram presos. A gente já falou sobre isso em outra edição do Ultradiscos, sobre esse show do Hollywood Rock no Rio de Janeiro. E aí eu assisti ele aqui em São Paulo. E foi um puta show. Com a participação do João e João Gordo, tocando Crucificados pelo Sistema. Orgasmatron do Motorhead e todos os clássicos, já clássicos, né? E aquele disco maravilhoso que é o Chaos AD, com um monte de influência brasileira, que eu sou fã, eu acho demais, percussão do caralho. Igor Cavaleira na bateria, a formação clássica do Sepultura, né? Com Max Cavaleira, Andreas Kisser, Paulo Júnior e Igor Cavaleira. Puta show. Engraçado, uma pergunta pra ficar no ar. A gente fazer um podcast. Bandas injustiçadas. O Ratos nunca teve chance de tocar nesses festivais, né? Nunca teve. Acho que eles sempre foram muito podreiros, acho que
Hoje em dia acho que até tocaria, mas já é outro momento, né? Não, mas mesmo recentemente teve 2 edições do Maximal Festival, que trouxe Rammstein, Marley Mason, Slayer, Prophet of Rage, encaixaria o Ratos ali na abertura. Acho até mais que o Dead Fish. Então, Fê, foi essa listinha. E você quer falar o seu festival favorito de todos? Eu acho aquele que você ficar desesperado, acho que foram 2. Eu vou falar 2. Desesperados, eu vou falar, eu vou escolher, tá? Tá. Desesperado, você não saber que banda vai. Eu acho que foi aquele do SWU. Porque foi uma sequência uma atrás da outra. E olha que o Riot Fest também. Só que o Riot Fest era uma coisa mais minha. As pessoas que estavam junto comigo muitas vezes não conheciam as bandas. Nesse, todo mundo conhecia. Pô, eu acho que por ter citado 2 bandas desse festival, e acho que esse festival foi o primeiro grande festival que eu fui, então ele tem uma carga emotiva muito forte pra mim, então eu vou ficar com o Hollywood Rock de 94. Hollywood Rock de 94, pra mim foi um festival memorável. E pra fechar, um somzinho. Você escolhe, Michel, qual que você acha que som representativo de festivais pra gente fechar aí essa brincadeira? Vou escolher uma banda, eu fui em 4 festivais, na verdade eu só vi essa banda em festivais. Certo. Eu vi no Rock in Rio, eu vi no SWU, eu vi no... Na verdade... Opa, errei, na verdade 3 festivais, desculpa. Rock in Rio, SWU e vi em um festival na Argentina, o Festival da Cidade. Faith No More, e eu escolho... Não, Michel, é o festival. O festival? O festival que você já foi. Ah, desculpa. Então aparta também. Mas ó, Então vai, Fê. legal pra caralho. Então eu vou escolher o melhor festival. O melhor eu já falei, que foi o Blur. Não, o melhor festival, não a melhor banda. Ah, o melhor festival? SWU. SWU. Então, peraí. Qual Fê, deles? então é o seguinte, eu vou escolher aqui o festival. Pra mim foi o SWU, esse segunda da noite do Faith No More. Eu acho que pra mim foi... Porque o festival, ele não é apenas o som, pessoal. Não é aquele... O Fernando falou, chega lá, 11 horas da manhã e fica lá na grade. O festival é o contexto. É o clima, né? O clima, como chegar, a aventura de chegar, o que aconteceu, se perder. Perdemos o João, lembra? O João morreu e viveu. João morreu e viveu. E aquele contexto. Pô, teve um amigo meu, um dos caras que tava no ônibus, virou franciscano. Ah, é? Olha quanta coisa saiu desse festival. E esse ônibus, de vez em quando eu vejo as fotos desse ônibus, era gente que não tem nada a ver uma com a outra. Foi o Roots, Tudo lembra? Foi o junto, Roots, os amigos, com o Pinguim. Que estudava comigo em momentos diferentes. Foi uma loucura, foi muito legal. O irmão da Tatá tava, todo mundo... Olha, esse ônibus do Fê, ele tem o mesmo significado do show do Queen, em 83, ou do show do Ramones, o último, em 96. Todo mundo tava lá. Todo mundo você fala, eu fui. Ônibus do Fê, eu fui. Tipo, a camiseta do Rock in Rio. Então a gente fecha, não, mas a gente ia falar o som. O som. Então, o que eu vou escolher de som? Escolher de uma banda aí que eu vi em 3 festivais, nunca vi ela solo. Vi no Rock in Rio, SWU e vi num festival na Argentina, que graças à ideia da minha esposa, que eu ia perder o festival porque ia ter um casamento, um primo, falou, não, vamos pra Argentina que nós vamos ver lá. Vi o show e não consegui ver a banda final, aquele Thousand to Die, que é uma banda alemã. Não vi, gosto da banda, não consegui ver, porque quando acabou o show eu falei, preciso, tem show, o festival tem muito disso. Você vai ver, você fala, meu, não consigo ver mais. Vi um show que eu queria ver, aquilo me tocou, eu preciso ir embora, não vou conseguir ver mais nada. Escolho Faith No More com Midnight Cries. Yeah. Fê, valeu. Valeu, até a próxima, um abraço. Ah,